Bom, então vamos lá? Bom dia, primeiramente. Obrigada por vocês estarem aqui num sábado de manhã. Eu fico muito feliz com a participação de vocês, das mamães da tribo mãe aqui do UK, mas também a tribo mãe da França e a tribo mãe do Canadá vai ter a oportunidade de ver esse vídeo gravado depois, porque agora elas estão dormindo por lá. Mas eu estou muito feliz de a gente estar aí no nosso segundo evento da Tribo Mãe. Que prazer ter aí as nossas parceiras aqui também contribuindo, porque a gente entende que maternidade não é só o lado psicológico e emocional, né? Que tem tantos, na verdade, tantos lados. Tem a maternidade, é tão rica em tantos assuntos diferentes. Eu sei que a nutrição é uma delas, né? E é um dos temas aí vitais, na verdade, para a nossa vida, não só para a maternidade. E eu estava até conversando com a Carol como a nutrição anda, né, de mãos dadas com o nosso emocional, com o nosso psicológico, e a gente sabe que depois que o neném chega, muitas mudanças emocionais acontecem, e que muitas vezes, né, a gente acaba descarregando todo esse emocional aí na nossa alimentação. A gente também sabe o quanto ela é importante, né, para amamentar, o quanto ela é importante para o corpo dessa mulher, né, não só para nutrir uma criança, mas para nutrir a si mesmo, né. Quantas vezes a gente acaba sentindo aí nervosa, irritada, e basta se alimentar bem para a gente voltar a se sentir melhor. Então eu vou começar, na verdade, falando um pouquinho da nossa parceira, que eu já mandei para vocês no grupo, né, falando um pouco dela, mandei o Instagram dela para vocês conhecerem ela mais de pertinho, mas a nutricionista aí, a Carolina, né, Simon ou Simon, Carol, na verdade eu não te perguntei como que se pronuncia o seu nome, depois você me corrige, se é Simon ou Simon, tá bom? Ela tem aí 10 anos de experiência clínica, que eu falei para vocês, 10 anos já aí no tratamento de obesidade, sobrepeso, nutrição esportiva, nutrição materno-infantil e hospitalar. Olha que bagagem riquíssima, né? Então, o seu trabalho é aí pautado no atendimento humanizado e personalizado, e é isso que me encanta tanto. Eu bato tanto nessa tecla com vocês, né? O quanto é importante a gente ser visto como indivíduo e não como uma estatística, e não como um número ou como um gênero, né? O quanto é importante ter esse olhar aí que é específico para as minhas necessidades, para os meus hábitos, para o que eu quero alcançar, né? Para a realidade que eu vivo nesse momento, né? Tem a diferença da realidade que eu gostaria de alcançar um dia, mas qual é a realidade que eu vivo hoje? E a Carolina tem esse olhar muito humanizado e personalizado com todas as pacientes dela, né? Levando aí em consideração todos os aspectos da vida da paciente, que eu acho que faz total diferença esse apoio presente que ela tem, né? A maneira dela conversar, a maneira dela enxergar você como um indivíduo. Eu acho que isso faz total diferença no trabalho de uma profissional. Eu espero que vocês consigam sentir isso agora, conversando um pouco com ela, ouvindo o que ela tem para falar para vocês. Então, Carolina, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela, né, você aceitar ser primeiramente parceira da Tribo Mãe, né? Quando eu conversei com você, você foi sempre tão receptiva em estar fazendo parte desse projeto, né, para somar para a vida dessas mulheres. Isso é algo tão lindo, isso eu acho que diz tanto, na verdade, sobre o profissional, né? Porque não basta colocar lá o título de eu sou uma profissional humanizada, né? É preciso ser isso realmente no nosso dia a dia, na maneira como a gente conversa, vê o outro, e você foi incrível desde o começo, desde a primeira vez que eu entrei em contato contigo, para te envolver aí na nossa tribo, e é uma honra te ter aqui nesse segundo evento da Tribo Mãe, ter você como nossa parceira e participante desse evento. Eu fico muito feliz, muito grata, em nome de todas as mães eu quero te agradecer por estar aqui, então fica à vontade, o microfone é todo seu. Deixa eu só tirar o seu, que você tá com o microfone fechado. Aqui. Sim. Pronto. Agora sim. Agora tá. Agora sim. Nossa, amadora no Zoom, né? Terrível, né? Mas obrigada, Marília, primeiramente pelo convite. Assim, eu acho que é um tipo de trabalho, é um tipo de... Eu acho que fornecer informação, sim, é um trabalho humanizado, é um trabalho que
que vai fazer a diferença, né? Não é só a gente querer marcar consulta e ganhar o nosso dinheiro trabalhando, que também é muito bom, Sim. é claro, mas a gente também tem que passar informação, e quanto mais a gente dissemina a informação correta, mais e mais e mais as pessoas se conscientizam sobre nutrição, né? E sobre as nossas áreas, sobre a tua, sobre a minha. Então, quanto mais a gente dissemina informação, mais a gente constrói tijolinho por tijolinho dentro da nossa área aquilo que a gente quer buscar, que é a conscientização, e que busquem um profissional para ter uma orientação específica, né, quando necessário, né? Então, todas as informações que eu dou aqui hoje, né, eu sempre digo que na nutrição a gente gosta muito de falar a palavra depende. Por quê? Porque vai depender de cada ser humano, né? Então depende. Muitas vezes eu posso falar isso aqui, então me perdoe já antes de falar o depende, porque já é normal. Mas assim, porque é muito individual, né? Então, o que eu posso trazer aqui para vocês são algumas atualizações científicas, sem muita enrolação, porque eu gosto de falar tudo muito simples, assim, nada muito científico. Eu acho que isso não fala a nossa linguagem, a linguagem do povo não é essa. Sim. E a gente gosta de falar de uma maneira simples, né? Claro. E quero, de novo, te agradecer mais uma vez por ter me convidado, por confiar no trabalho, né? Por ver que realmente eu venho desenvolvendo um trabalho aqui em Londres, não só em Londres, desde o Brasil, né? Porque a minha trajetória é comprida, né? Até chegar aqui, que eu procuro sempre a honestidade com o paciente, tudo isso, né? Não só honestidade, mas assim, tentar fazer o melhor trabalho de uma maneira honesta, de uma maneira fácil, de uma maneira que o meu paciente siga aquilo que eu peço. Então é isso, né? Então acho que isso sempre gera frutos, né? E vale a pena. Com certeza. Vale a pena. E as meninas, as mamães aqui, elas já estão acostumadas. Você falou que usa o depende, eu uso o não sei. Porque não normalmente sei. Quando a gente fala aqui sobre o desenvolvimento infantil, né? Sempre tem a pergunta do com qual idade a criança, né, tá pronta para isso ou para aquilo? Eu falo, eu não sei, né? Porque eu não conheço a criança que a gente está falando em questão. É muito mais do que um número, a idade que ela tem, é o desenvolvimento infantil que tem que ser respeitado. Então elas estão acostumadas com esse olhar que não generaliza, né, mas que olha para cada indivíduo. Então eu sempre falo para ela, não conseguiu levar o que eu falei para, né, o seu fato específico em casa, né, vem e pergunta, tô aberta aqui para a gente conversar, mas nunca generalizando e querendo colocar todo mundo numa fórmula mágica única, né? Somos bilhões de pessoas nesse mundo, não tem como ter uma fórmula para todo mundo, né, Carolina? E assim, hoje em dia, não só hoje em dia, mas isso desde que o mundo é mundo e que mãe é mãe, existe a comparação e existe a culpa, né? Com certeza. Nossa Senhora, uma coisa que eu vejo assim demais quando eu atendo gestante, quando eu atendo, não a culpa na gestação, porque ainda não nasceu, ainda não deu tempo de ter culpa, né? Mas assim, no pós-parto, tudo, né? Tem uma cascata de emoções, todo esse processo, desde a gestação, desde tentante, né? Desde quando a mãe está tentando, essa futura mãe está tentando, até todo o processo, gestação, depois o puerpério, e depois vem a amamentação, e depois vem as fases da criança, as novas fases, a alimentação infantil, a introdução alimentar. Então, eu trabalho muito com este público, né? Eu me formei no Brasil, sou formada no Brasil, né? Vou fazer uma autointrodução aqui agora, só para deixar ela sabendo. Sou formada no Brasil, sou pós-graduada em saúde pública, então a minha paixão por falar com o povo, com as pessoas é muito grande, eu amo isso. Por isso que eu estou sempre aceitando, sempre falando, evento beneficente, seja um encontro, seja qualquer coisa, eu gosto muito disso, né? Então, esse contato me faz muito bem. Sou pós-graduada em saúde pública, sou pós-graduada em nutrição e patologias também, porque eu gosto muito de trabalhar com nutrição versus saúde e doença, né? Então, eu gosto muito de trabalhar nessa área. E também eu fiz um curso, né, que a gente considera como especialização no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que me
proporcionou esse título, porque eu trabalhei aí quase 2 meses com crianças na emergência pediátrica e gestantes, né, internadas no hospital. Então, eu tive uma boa experiência nessa área também. E eu trago isso para os meus atendimentos. E a nutrição infantil e gestacional sempre foi uma paixão, né? Sempre foi uma coisa que eu amei fazer. Né? Então, vim para Londres e aí coloquei tudo isso em prática, continuo colocando na nutrição clínica, atendo meus pacientes, e é muito bom trabalhar com isso. Então, é por isso que essa área sempre me encanta muito. Tá? Então, esse é o grande... essa é o resumo da minha vida. Legal, que legal. Mas pode começar, Carolina, que vocês quiser passar para elas em relação à nutrição voltada para a mãe hoje, né? A gente fala muito sobre a nutrição infantil, mas o quanto é importante essa mulher estar bem nutrida. E eu amo a frase que diz que mãe bem nutrida, né? A mulher bem nutrida é a mãe abundante, né? Então, primeiro começa por elas, né? Essa boa nutrição, né? Para que elas consigam aí estar bem, para exercer esse papel de mãe, mas também todos os outros papéis que uma mulher tem, né? Claro, com certeza. É essencial, assim, a gente cuidar. Eu sempre digo da mãe em primeiro lugar, porque sem a mãe a gente não cuida do bebê. Sim. Ponto final, né? Então a gente precisa, a mãe precisa estar bem, né? Tanto nutricionalmente, quanto psicologicamente, quanto em todos os aspectos, né? Então, eu trouxeram, tu já me passou algumas questões que elas fizeram, né? Mas, assim, nós temos aí a primeira questão, né? Que é a mais sobre o puerpério, né? Eu acho que são dúvidas muito constantes, assim, da nutrição no puerpério, do início da amamentação, como melhorar a qualidade do leite produzido pela mãe, o que mais que nós temos aqui, como ficar com mais ânimo, ter mais disposição para atender as necessidades do bebê, né? Para se atender as suas próprias necessidades e as do bebê. Né? Então, a relação que se tem com os nutrientes e com esse momento é muito grande. Mas eu sempre deixo bem claro que esse momento, tanto o puerpério quanto a amamentação, todo o processo de amamentação, até a mãe parar de amamentar, é muito pessoal. Aí já vem o depende, de novo. Por que é muito pessoal? Porque vai depender da questão social, da questão emocional, da questão hormonal, da questão do estado de saúde, da alimentação atual. Vai depender de tanta coisa, gente, que é realmente, assim, não é imprudente dar orientações, mas eu sempre dou as orientações sempre dizendo, olha, cada pessoa tem a sua experiência. Por quê? Porque às vezes as mães e as mulheres e as pessoas em geral, elas tendem a relacionar a falta de energia, a falta da produção de leite diretamente só com a alimentação, e não é verdade. Tá? Por quê? Porque pode ser outros fatores. E aí, para descobrir isso, a gente tem que fazer uma investigação muito mais profunda, né? Que envolve exames de sangue, que envolve um atendimento médico, que envolve tudo isso. Tá? Sim. Tu sumiste para mim aqui, tá tudo certo? Tá, tô aqui. Tá, tudo certo, desculpa. Não, eu fiquei com medo que tivesse caído tudo aqui. Não. E aí... Diga. Eu tô achando que interessante isso que você falou em relação, né, sobre a amamentação, que as mamães têm muito medo, né, de não conseguir amamentar, existem muitos fantasmas aí em relação à amamentação, e quanto às vezes isso é olhado só com um fator nutricional, só como um fator emocional, e que não né, são as duas coisas, né, e o quanto exatamente, é importante. Tá? Evidente que uma mãe, né, a gente está falando aí de casos de mães que são saudáveis, mas nós estamos falando aí de N situações, né, então daqui a pouco a mãe, ela é hipertensa, ela tem diabetes, ou a mãe, ela tem um problema de saúde que ela não descobriu ainda, um problema na tireoide, um problema hormonal, né, daqui a pouco ela já é uma mãe que já engravidou com um pouco de excesso de peso e aumentou mais ainda o peso durante a gestação, o que fez com que evidentemente, a obesidade ela é uma doença, tá? Ela é caracterizada como uma doença multifatorial
que pode influenciar diretamente em todas as questões do puerpério, em todas as questões da gestação. Por quê? Porque ela é pró-inflamatória, né? Nós, quando temos muita gordura no corpo, nós produzimos, nós temos mais tendência à inflamação, mais tendência a desenvolvimento de doenças. Então, essa mãe pode estar com um estresse oxidativo, o estresse do teu metabolismo está muito alto devido ao excesso de peso, e pode interferir na amamentação, pode interferir na produção hormonal no pós-parto, e isso pode interferir diretamente na amamentação e no bem-estar da mãe, né? Então, assim, nós temos uma série de questões para ser abordadas, e a gente, por isso que eu sempre digo, né? Ah, Carol, eu tenho 1,67, 70 quilos, quero perder peso e tal. A pessoa acha que só me dando peso e a estatura vai resolver, mas não, o que eu quero saber sobre ela é como é que tá a vida dela, como é que ela tá se sentindo também, me conta muito, porque o que isso vai me dizer? Ah, não tem nada a ver com nutrição, mas vai me dizer muito, vai me dizer que apoio que ela tem do parceiro dela. Tudo isso vai influenciar nessa amamentação, no estresse, né? Enfim, a gente sabe muito bem que o estresse afeta diretamente a amamentação, né? E afeta ainda mais uma mulher que está no pós-parto aí, com o puerpério a mil hormônios, e ainda dá com problemas, né? Então, a gente tem que levar tudo isso em consideração, né? Mas a primeira pergunta que eu quero responder aqui, tá, é justamente sobre isso. Se existe algum alimento que ajude na produção de leite. E isso é um grande mito, gente. Mas um enorme mito da nutrição. Por quê? Porque o corpo da mulher, ele é feito para produzir o leite, e a última coisa que vai ser prejudicada é a produção de leite em qualquer situação. Então, vamos colocar uma situação extrema. Uma mulher que passa fome e não tem de onde tirar nutrientes, não tem de onde tirar comida. O leite dela sempre vai ser rico, não existe leite ruim, não existe leite fraco. Não existe, isso não existe, tá? Isso é uma coisa que tá, tudo bem, muitas delas aqui podem saber, mas a gente tem que cantar esse mantra o resto da vida, porque isso diz o que para nós? Diz que os alimentos, claro que uma dieta equilibrada vai ajudar muito, vai auxiliar muito na produção de leite, uma ingestão de água vai ajudar muito, mas isso não é o determinante. Não é o determinante. Então, eu acredito que hoje em dia, vendo a sociedade, toda a nossa estrutura hoje em dia de famílias, o estresse que a gente está vivendo esse ano, por exemplo, tudo isso influencia muito, né? Eu estou atendendo muita mãe que não está conseguindo amamentar, que está indo para a fórmula. E tá tudo bem, tá? Tá tudo bem. A fórmula salva vidas também, tá? Então, assim, essa pressão de também querer amamentar também causa muitas dúvidas e cria muitas ânsias das mulheres em relação a isso. Essa expectativa em amamentar, às vezes não acontece. Às vezes a mãe tá tão aquelas tentativas de amamentação tão frustrantes que é melhor começar com uma fórmula, tá? Então é por isso que eu sempre falo, a gente tem que se desprender de julgamentos e se desprender de várias crenças nossas para poder orientar, né? Então, e ver cada indivíduo como único, ponto final. Mas assim, se existem alimentos que ajudam, se eu posso orientar vocês de uma maneira geral e falar, olha, primeira coisa, tomem muita água, ingerir muita água. Por quê? Porque aí cerca de 70% desse leite produzido é água, 70% ou mais, tá? Então, isso vai ajudar muito no volume da produção de leite. O que mais? Vegetais, frutas e verduras. A gente tá, hoje em dia, tá, como eu disse, a gente tem que ir se adaptando de acordo com a evolução da nossa sociedade, como tá a alimentação atual, enfim. Hoje em dia, o consumo de vegetais, frutas e verduras é tão baixo, gente, que nós nutricionistas a gente não coloca, quer dizer, eu, né, não tô falando das outras nutris, eu não sei, mas eu não coloco mais um limite para consumo desses alimentos, a não ser que tenha um problema de saúde. Não vou comer fruta o dia inteiro se eu tenho diabetes. Evidentemente que não, né, gente? Mas eu não coloco mais
um limite no consumo de verduras e legumes, por exemplo. Por quê? Porque é tão pouca vitamina que nós, seres humanos, estamos consumindo nas nossas dietas atuais, que eu não tenho coragem de fazer isso. Quanto mais legumes e verduras, melhor. Variar, tá? A grande sacada é variabilidade. É, claro, quantidade, incluir mais no dia a dia, incluir mais nas refeições. Por quê? Produção de vitaminas e minerais. O que isso faz ao nosso corpo? Produção, ajuda no nosso sistema antioxidante, que nos ajuda a combater qualquer inflamação, qualquer problema no corpo. Tá? Então, água, consumo de vegetais, frutas, legumes, enfim. Redução do estresse, tá? Vão ser só 2 fatores nutricionais e o resto vai ser tudo comportamental, tá, Marília? Por quê? Porque a chegada do bebê, às vezes a mãe tá aqui, a gente tá falando com mães que não tem muita rede de apoio, né? Que não tem muita gente para ajudar, que a gente é sozinha, nós mulheres aqui, nós somos sozinhas, né, se a gente for pensar. Só que a gente não pode se sentir tão sozinha assim, a gente tem que ter essa... que nem o que a gente está fazendo aqui agora é fantástico, porque isso é uma rede de apoio, isso também é uma rede de apoio, né? Então, mas eu tô falando da ajuda da família, e isso também influencia muito, é um fator que influencia muito, tá? Então, essa questão aqui emocional, do estresse, de estar com o bebê em casa, de não conseguir dar conta, de sentir que não dá conta o tempo inteiro, né? Quando, na verdade, às vezes está dando conta e não tá se percebendo, né? Então, o estresse conta muito na produção de leite. A pega do bebê, tá? Então, como o bebê vai pegar na mama, existe, tá? Até, inclusive, eu vou indicar ela aqui, porque eu confio muito no trabalho dela. Ela também é nutricionista, a Marina Ferrari. Eu não sei se tu já conheceu ela ou não. A Marina é consultora de amamentação, tá? Certificada aqui pelo Reino Unido. Ela tem uma certificação aqui. A Marina, sempre que eu tenho pacientes que estão tendo muita dificuldade com a pega, com a amamentação, eu indico para essa profissional, tá? Porque eu sou nutricionista, mas existem áreas específicas onde a gente se especializa. E eu não sou especializada em amamentação, mas eu sei dar as orientações básicas, tá? Então, eu sempre digo, procurar, e existe consultoria de amamentação aqui, tá, gente? Isso ajuda muito, tá? Então, é importante. Me perdi na minha contagem, falta um ainda. E também, né, no aleitamento materno, todas essas questões comportamental, enfim, a alimentação em si, que eu acho que é vitaminas, minerais, vegetais e água. A última questão, acho que seria também comportamental, né, gente, que é a gente cuidar um pouco das nossas expectativas em relação a isso, né, em relação à amamentação, a gente começar a pensar assim, não, eu vou tentar fazer tudo o que eu posso dentro da minha possibilidade. Se não der, eu vou aceitar numa boa que eu dê a fórmula, a gente encontra uma fórmula adequada para o bebê, a gente vê qual é a melhor opção. Ninguém deixa de ser mais ou menos mãe porque tá ou não amamentando. Tá? É isso que é o mais importante passar. Né? Eu acho que são fatores muito importantes. Outros fatores são muito pessoais, são o histórico de saúde do paciente, da paciente, como está a alimentação e como é a história alimentar, como foi a vida dessa paciente. Né? Às vezes uma doença muito grave no passado, às vezes a mãe tem um problema psiquiátrico, às vezes essa mãe, enfim, gente, é muito subjetivo dizer para vocês. Mas se tem 2 dicas nutricionais que vocês podem já seguir, verduras, legumes e frutas. Caso vocês não tenham nenhum problema de saúde, vocês incluam isso na vida de vocês. Provem coisas novas. Invistam nisso. Invistam numa boa compra do mercado, onde vocês vão comprar alimentos diferentes, onde vocês vão variar esses alimentos, variabilidade. E muita água, tá? Que também o consumo de água está cada vez reduzindo mais, né? E a gente vive em países predominantemente frios, onde a gente acha que por
a nossa percepção fica um pouco alterada, a gente acha que não precisa tomar tanta água, enfim, não, tem que tomar muita água, tá? Ainda mais quem tá amamentando, tá? Eu queria te fazer uma pergunta, e as mamães Diga. que tiverem dúvida vão colocando na caixinha de perguntas Claro, do lado que eu vou lendo, tá? Mas isso. tem algo que eu tenho escutado bastante nas redes sociais, eu não sei se você saberia me responder, Aham. mas é a respeito das mamães que têm vontade de tomar uma tacinha de vinho ou né, álcool, quanto isso está Aham. relacionado com a amamentação, se elas podem, não pode, se pode, quanto tempo antes, como é que funciona todo esse processo? Ou até outros Eu alimentos, né, por exemplo, peixe cru, tem algumas outras coisas, né, que as mamães têm medo de consumir. Eu já ouvi dizer Claro. até mesmo de, mulher amamentando não pode, consumir uva ou algumas coisas que dão cólica no neném, o Ah, quanto isso. isso é real e realmente influencia aí no É. leite, e se elas podem tomar essa tacinha de vinho ou um pouquinho de vinho numa sexta-feira, num sábado, para relaxar ainda mamando. Claro, claro. Na verdade, assim, por estudo científico, por comprovação científica, não existe nenhum alimento, não existe limite, nenhum alimento que influencie diretamente na cólica do bebê. Isso é por comprovação científica, Uhum, tá? Agora, o que a mãe percebe com a sua cria, porque a gente sabe que existe esse instinto, né, gente? A gente uhum, sabe. Se a mãe percebe que tem algum alimento que deixa um pouco mais agitada a criança, agitada, sem dormir, sem sono, olha, essa noite eu consumi um pouco mais de chocolate e eu senti que teve carnaval nessa noite aqui em casa, entendeu? Não foi fácil a situação, né? Então, gente, isso é muito autopercepção também, uhum, mas teoricamente, por comprovação científica, não existe nada, não existe nenhum alimento que interfira nisso. Evidentemente que nós estamos falando do mundo perfeito onde a mãe vai se alimentar muito bem. uhum, Agora, se a mãe se alimenta junk food, se ela consome muito alimento com nitrato, com nitrito, se ela fuma, se ela toma bebida alcoólica de maneira irresponsável, enfim, uhum, tudo isso afeta. É óbvio que vai passar vai afetar de alguma maneira, mas são práticas que não são saudáveis. uhum. Agora, se a gente está falando de uma dieta saudável, o arroz, feijão, a carne, uma salada, um legume, uma verdura, tá? Não existe mais essa restrição. São atualizações modernas hoje, são atualizações recentes da nutrição. A gente não corta nenhum alimento da mãe. A gente deixa a mãe perceber por ela mesma o que está fazendo mal. E outra coisa muito importante, quanto à cólica, que a gente precisa esclarecer. O trato gastrointestinal do bebê, ele nunca recebeu alimentos. Ele passou 9 meses dentro da barriga consumindo tudo que ele precisava através do cordão umbilical. Uhum. Ele nunca comeu esse alimento. Ele nunca tomou esse leite materno. Então, o que está acontecendo com esse bebê que recém chegou? O corpo dele está se adaptando ao leite materno, às substâncias que tem no leite materno, que são excelentes, benéficas, maravilhosas. Mas isso é um processo natural, gente, tá? Tem bebê que tem mais cólica, tem bebê que tem menos cólica, assim como tem seres humanos que têm mais gases, outros têm menos gases, por aí vai, tá? Então a gente tem que também ver isso. É um corpo, é um pequeno sistema gastrointestinal em adaptação. Então pode acontecer a cólica. Bênção de quem não tem essa cólica, que é uma graça, né, de Deus, porque tadinha, a criança sofre muito e realmente é muito difícil, né? Uhum. Mas é só para deixar claro para vocês o porquê que acontece a cólica, por que o bebê chora. Muitas vezes, né, o bebê ele quer colo, ele quer amparo, ele quer que ele grude com a mãe. Sim. E que tem que ficar grudado mesmo, entendeu? Tem que Uhum. ficar ali o tempo inteiro junto, porque eles são muito dependentes, o ser humano é muito dependente desde muito cedo, né? Sim. Mas é só para deixar claro que a cólica pode acontecer de qualquer jeito, com a melhor dieta, a mais perfeita dieta do mundo. Por quê? Porque é um sistema gastrointestinal em adaptação a um novo mundo, a tudo de novo. Imagina, gente, nunca recebeu alimento, tá recebendo leite agora. Depois, com o tempo, vai entrar a introdução alimentar, vai receber alimento, vai também pode ter
alguma intercorrência aí, pode ter um pouco de dor de barriga, constipação, enfim. É só para vocês entenderem como funciona. E é assim, tá? E estudo científico, não existe nenhuma restrição. Tu me perguntou do álcool antes que eu me esqueça, né? Isso. Eu acho, assim, que tudo nessa vida, com moderação, é uma bênção e é muito válido, tá? Claro, com exceção, né, de cigarro, essas coisas, drogas, essas coisas, você nem pensar, né? Mas, assim, uma tacinha de vinho, se vai fazer bem pra tua cabeça numa sexta-noite, que tu tá cansada, que tu tá com saudade de tomar o teu vinho, que aquilo te traz boas memórias. Gente, 175 ml de vinho, vinho tinto, vinho branco. Eu sempre recomendo mais o vinho branco para mães, tá? Se elas querem tomar. Por quê? Porque o vinho branco ele é um pouco mais leve, ele tem a digestibilidade um pouquinho maior, ele tem um pouco menos de polifenóis, né? Das substâncias benéficas do vinho, mas pouquíssimo menos, tá? Isso para passar para o bebê tem que ser uma quantidade muito maior que essa. Não é uma tacinha de vinho que vai deixar o teu bebê bêbado, não vai, tá? Então é o que eu digo, a gente precisa pensar na saúde mental da mãe também. Sim. E no hábito, aquilo que traz prazer para a mãe, porque a mãe é importante, muito importante. Então, se aquilo vai te trazer um prazer, pode consumir tranquila, mas 175 ml, tenta não exceder isso, tá? Porque aí sim a gente pode ter ali passa pro leite materno, a gente sabe disso, né? Mas eu acho que em quantidades moderadas, tudo na vida é muito válido, tá? Eu tenho até uma pergunta aqui da Jéssica em relação a algo que você falou. Ela perguntou assim: Marília, poderia pedir para ela explicar os principais problemas do consumo de nitrato e nitrito que ela mencionou? Eu vou ser bem a leiga aqui, que eu não entendo nem o que você está dizendo com nitrito e nitrato aqui. Vou explicar. Por favor. Vou explicar, tá? O que são nitratos e nitritos? Hoje em dia, a gente tem um conhecimento na nutrição que há 10 anos atrás, quando eu me formei, não existia, tá? Não existia. A gente sabia muita coisa, a gente, né, teve uma formação muito boa, mas hoje em dia tem muito estudo científico. E tem muita coisa bacana e a ciência está evoluindo, assim como nós estamos evoluindo. Então, o que a gente descobriu, né, de uns anos para cá? Que existem substâncias do nosso dia a dia, alimentos, substâncias, quer dizer, alimentos não diria, mas substâncias que estão contidas em alimentos. Exemplos, substâncias contidas em plástico, BPA, por exemplo. Nitratos, nitritos. O que são os nitratos e nitritos? São substâncias que se usa para conservar carnes, principalmente, e alimentos. Tá? Onde é que a gente encontra nitrato e nitrito? Linguiça, salsicha, salame, caldo, aquele caldo de carne que a gente compra inocentemente no mercado, aquilo tem nitrato e nitrito. Hoje em dia estão reduzindo um pouco mais, mas tem. Então, falei do nitrato e do nitrito já, para vocês terem uma ideia. Mas então, o que a gente descobriu? Que existem alimentos que são extremamente prejudiciais e podem modificar o nosso DNA. Uau. São BPA, os nitratos, nitritos, agrotóxicos, substâncias dos nossos shampoos, dos nossos sabonetes, das nossas roupas, de tudo que a gente é exposto nesse meio ambiente. A gente chama essas substâncias de obesogênicas. Por quê? Porque essas substâncias elas têm o poder de afetar o DNA de uma maneira que os nossos bebês nascem com tendência à obesidade por causa dessas substâncias, tá? Então, é isso, explicando de uma maneira bem simples tudo isso, porque é muito complexo, tá? Substâncias que a gente é exposto todos os dias. Tem post no meu feed sobre isso. Se vocês quiserem, eu passo para vocês aqui, tá? Então, é muito importante ressaltar. Então, o que são? São agressores externos, são substâncias químicas, substâncias tóxicas do dia a dia, são substâncias aditivos alimentares, agrotóxicos, substâncias que estão presentes nos plásticos, em todo esse contexto que atuam diretamente no desenvolvimento da modificação do DNA, na modificação do DNA a ponto de causar a obesogênese, que a gente fala, aumentar a tendência de ganho de peso, aumentar a tendência de estresse oxidativo e doenças,
tá? Então, é por isso que eu falei dos nitratos e nitritos, tá? Os nitratos e nitritos são muito, muito cancerígenos, eles estão relacionados diretamente com o câncer, o desenvolvimento de vários tipos de câncer, né? Então, Carol, não adianta, como é que a gente vai evitar tudo isso? Porque o mundo, porque as coisas, porque... Gente, não dá para entrar em pânico e não dá para surtar, tá? Primeiro lugar, porque a gente não consegue evitar tudo isso. A gente não consegue evitar tudo, a realidade é essa. Mas a gente consegue controlar aquilo que vem no alimento, um alimento mais orgânico, um alimento que seja produzido de maneira consciente, também muito importante, tá? Então, assim, tentar procurar produtos do uso diário, sabonetes, produtos de limpeza para casa, também tem muitas substâncias dessas. Produtos que sejam um pouco mais naturais, um pouco menos ricos em produtos mais veganos, tentar, tá? Não estou dizendo, Carol, mas é muito caro, eu não consigo comprar. Não tem problema, tu não precisa comprar o teu sabonete, mas tu pode tentar no mercado comprar um orgânico quando tiver em promoção, tá? Então é isso que eu peço, eu não peço a loucura. Não, pelo amor de Deus, não me façam isso, tá? Até você me Mas deu uma então, ideia aqui agora, eu vou fazer um vídeo para elas de brinquedos que são BPA free, né? Que eles chamam exatamente. free aqui. Principalmente os brinquedos naquela fase que vai muito para a boca. É. Né? Que exploram o mundo primeiramente com a boca. Então, olha que Exatamente. interessante. Ou até mesmo os potes de guardar alimento, né, Carol? Que a gente consegue pegar aqui Exatamente. quando tem o BPA free. Aqui na Exatamente. Inglaterra é bem fácil de encontrar produtos que você olha atrás e tem lá, às vezes as Muito, mamães não muito. entendem o que é esse BPA, BPA, o né? que é o BPA, né? O BPA, BPA, né? O BPA free. Por que disso, né? Porque o BPA foi uma das substâncias mais relacionadas com a obesogênese, né? Com o desenvolvimento não só da obesidade, mas de várias doenças, com provocar sintomas e sinais neurológicos nas crianças e desenvolver crianças com problemas neurológicos, né? E com problemas cognitivos até, né? Então, teve vários estudos em relação a isso. E como a gente evitar isso é tentar evitar esses produtos. Hoje em dia, a gente tem acesso a isso fácil, né? Se fosse aí há 20 anos atrás, esse é um problema, porque já era tudo BPA com BPA e ninguém dava bola. Ninguém tinha esse conhecimento, né? Aqui tem uma pergunta aqui, ó. Não estou conseguindo abrir, mas já vou abrir. Eu posso ler, quer que eu leia? Eu quero. Está escrito assim: Oi, Carol, você poderia falar um pouquinho sobre diabetes gestacional? Tive diabetes gestacional, nunca fui obesa e não estava em sobrepeso. Comia verduras e legumes em abundância e mesmo assim tive diabetes gestacional. A culpa materna já foi lá nas estrelas antes mesmo de ser mãe. Vale dizer que tenho ovários policísticos e que essa condição foi atribuída a isso na época. Claro. Tá explicado, viu? Se ela falasse tudo isso sem falar da SOP, do síndrome do ovário policístico, eu ia dizer que era uma questão fisiológica. Porque, assim, diabetes gestacional, como funciona, tá? Que nem ela disse, pode ter a melhor alimentação do mundo, uma mãe em estado de saúde normal, que não tem SOP, que não tem nada. Pode ter a melhor alimentação do mundo, fazer atividade física, ser super fitness, super engajada, né, com a alimentação, com a dieta e tal. Essa mãe ainda assim pode desenvolver diabetes gestacional e ter pré-eclâmpsia. Essa mãe pode. Por quê? Porque a gestação é um momento de extrema, mas de extrema mudança fisiológica. Quando a gente fala em mudança fisiológica, a gente está falando assim, ó, por exemplo, o meu corpo, normalmente, todos os processos dele funcionam bem, sistema antioxidante, sistema de produção de hormônio, sistema de defesa do organismo, imunidade, blá, blá, blá. Quando entra a gestação, a gente está falando uma cascata de hormônios muito louca, que faz com que a mulher mude a composição corporal, ela mude, inclusive, até a personalidade da mãe pode mudar na gestação, né? Enfim, muda muita coisa, né? Pode mudar. Essa cascata hormonal faz com que mude todos os processos metabólicos, né? Tanto de armazenamento de gordura, quanto de disponibilidade desses nutrientes no organismo, no sangue. Então, essa mudança hormonal, esse momento da mulher, é um momento de alerta para o corpo.
o corpo está reaprendendo a lidar com tudo. E o que acontece? Acontece que pode desenvolver o diabetes gestacional mesmo com um estado de saúde perfeito, tá? Não pode existir culpa, porque isso é uma coisa que pode acontecer para gestantes, que pode acontecer e não tem o que fazer, tá? Então, assim, não é para se culpar. No caso dela, que tem SOP, SOP é síndrome dos ovários policísticos. Essa mulher, ela tem uma produção hormonal desregulada. Então, ela pode ter menos testosterona, mais progesterona, menos. Então, ela precisa fazer um acompanhamento médico para poder regular tudo isso e tomar, se precisar, tomar hormônios. Mas, no caso dela, existe uma tendência natural a ter diabetes. Tanto grávida quanto não grávida. Por quê? Porque a SOP, ela propicia esse problema. Ela propicia o aumento de peso, desenvolvimento da diabetes, aumenta a produção de insulina, enfim. Então, no caso dela, foi uma questão pela SOP, e mesmo se alimentando bem, né, mesmo a gente tentando controlar o nosso ambiente, às vezes a gente não consegue controlar aquilo que acontece com a gente. E é natural, é normal. Eu espero que essa diabetes gestacional dela tenha passado, porque 90% das mulheres que têm diabetes gestacional, elas, depois do parto, depois que estão com o bebê no colo, passou. Tá com nível de glicose normal, tá? Então, eu espero que tenha passado essa diabetes, que tenha tenha dado tudo certo e que tu esteja te alimentando, continuando te alimentando bem como tu fazia antes, tá? Até, inclusive, a Jéssica deu uma continuidade aqui nesse tema e ela falou assim: e quais são as orientações de acompanhamento pós-nascimento para as mamães com diabetes gestacional? Eu mesma fui considerada pré-diabética após ter calma aí que tem um monte de mensagem chegando. Após ter a diabetes gestacional, né? Ela morava na Polônia na época e confessa que depois que ela mudou para Londres, não seguiu aí fazendo acompanhamento disso no pós-parto. Inclusive, ela foi diagnosticada com resistência à insulina. Então, essas mamães que tiveram diabetes gestacional aí no pós-nascimento, tem alguma recomendação que você consegue dar generalizada? A gente entende que cada caso é um caso. Claro. Mas mais generalizada tem alguma... A primeira recomendação que eu faço, que é o que eu sempre digo, que tanto na área da saúde nós temos hierarquia, tá? Então, para eu recomendar uma dieta, para eu passar uma recomendação para um paciente, às vezes eu preciso do atendimento médico prévio, tá? Então, eu preciso que o médico me diga, olha, essa paciente vai tomar tal medicação, ela está em tal estado, o que nós temos que fazer? Né? Então, eu sempre aguardo muito, nesses casos, a orientação do médico, do GP, de quem está acompanhando essa mãe, tá? Eu espero essa recomendação, por quê? Porque eu vou me basear nela também, para recomendar qualquer coisa para o meu paciente. Então, é uma questão de trabalho multidisciplinar também, que eu acho importante. Hoje em dia, nós temos, né, aqui no Reino Unido, eu tenho um bom relacionamento com a maioria dos profissionais, assim, porque eu normalmente, para solicitar exames, eu mando cartas, enfim, pro GP, pro próprio GP pedindo, né, por gentileza, que faça o exame. E eles, em geral, eles têm acatado muito bem, tá? Porque quando eu cheguei aqui, eles nem me davam bola, né? Porque a gente é profissional privado, né, do setor privado, e aí fica... Então, eu já, com o tempo, eu acho que as coisas estão melhorando, assim. Então, o que eu recomendo? Não larga do pé do teu GP, faz o teu acompanhamento com o teu médico, com o teu obstetra. Aqui a gente sabe que o nosso sistema é público, a gente tem que depender deles muitas vezes, né? Sim. Não larga do pé, fica em cima, vai no GP, cobra deles um tratamento, como tem que ser a orientação, tudo isso, para depois poder procurar um profissional de nutrição ou alguém para te ajudar. Por quê? Por que precisa de um acompanhamento depois desse momento? Porque a diabetes pode ou não permanecer, tá? Esses 90% que eu disse para vocês são 90%, ainda temos aí esses 10% que a gente precisa cuidar. Mas a orientação, é claro que vai ser a orientação antes de ir no médico, de ir na nutricionista, é ter uma ótima alimentação equilibrada, tá? Evitar o consumo de açúcar ao máximo para quem tem resistência à insulina e para quem tá com a glicose alta nesse momento, por favor, não comam açúcar. Procurem alternativas, tem alternativas hoje em dia muito boas para isso, tá? Então, assim, por quê? Porque isso causa uma sobrecarga no corpo e pode causar até o coma e a morte, tá?
Então, cuidem muito se vocês estiverem com a diabetes, a diabetes pré e pós-gestacional também, se continuar. E tem que tomar cuidado nesse momento, tá? Então, assim, ter uma boa alimentação é evidente que é bom. O que eu tô me referindo a uma boa alimentação? Quando eu falo em boa alimentação, o que vem na minha cabeça de nutricionista? Arroz, feijão, carne, tá? Eu tô falando de comida, não tô falando que para vocês passarem fome e comerem salada e frango o dia inteiro. Não, gente, não façam isso, pelo amor de Deus, tá? Não faça, não faça. Isso não é vida. Eu não como isso, eu como comida mesmo. Eu sou brasileira, eu nasci para comer arroz, feijão, carne, salada. Eu gosto de comidão, assim, tá? Então, assim, façam o mesmo. Uma boa alimentação, uma coisa que se adapte à rotina de vocês, à vida de vocês, ao que o marido de vocês gosta, ao que as crianças em casa gostam. Isso é ter uma alimentação equilibrada, tá? Isso é o mais importante. E procurar ajuda no DP, corram pro DP, incomodem eles vão dar uma orientação. Se precisar me perguntar alguma coisa, eu não cobro para dar orientação, eu não cobro para conversar com o paciente, para dar a orientação correta, não cobro. Se quiser me chamar em box, ajudo, tento. Se quiserem alguma carta, posso fazer também. Não cobro por isso, porque assim, ó, é o que eu digo, a gente precisa ter o atendimento, a gente precisa ser humanizado também, né? Então, a gente se ajuda. É só procurar a gente, procura a Marília, procura a Carol aqui, que a gente orienta vocês o que fazer, tá? Sim, então, essa é a maior dica. Verdade. Bom, vocês têm mais algumas perguntas aí para mandar para aproveitar a Carolina agora? Acho que a gente tinha uma aí que elas tinham mandado que eu tinha te encaminhado, não tinha? Sobre Isso. Eu falei já do alimento, da produção de leite, né? Em relação à cólica, também já respondi. Né? Aqui tinha uma pergunta sobre... É bem polêmico o assunto, até que ponto o que comemos influencia ou não em relação à cólica, né? É o que eu respondi, né? A adaptação do intestino do bebê, a alimentação hoje em dia foi descoberto que não tem influência, tá? Então, assim, eu comi muito brócolis, senti que deu uma... Então, a gente tira, tá? Não tem problema. Mas, em geral, a alimentação ela não tem esse poder de dar cólica. O poder de dar cólica está naquele intestino novinho ali recebendo leite. É isso aí, tá? É o mais importante. É uma fase que também passa, né, cara? Passa, vai passar. O intestino Tem criança... vai aprendendo a lidar com essa questão, vai amadurecendo e vai diminuindo. Isso. Uma questão aqui que eu achei interessante, que é também interessante falar, algum outro alimento que ajude a levantar o ânimo durante o baby blues, ou de ter um bebê que não dorme, né? Então, a gente tem hoje em dia bastante essa reclamação dos bebês que são mais agitados, que são mais serelepes durante a noite, né? Que tem mais dificuldade de dormir. Mas aí eu chamo atenção para um ponto importante, que é também não só a evolução da espécie, porque o ser humano está evoluindo, e as crianças hoje em dia claramente estão evoluídas, muito mais que nós, né? Porque é uma coisa absurda, né? Hoje em dia, a gente com 4 meses, o bebê já tá quase falando contigo, né? É uma coisa louca. Eu fico impressionada. Não, eu fico impressionada, assim, uma coisa inacreditável. E essas questões de sono, principalmente do bebê, a gente tem que sempre, gente, olhar a rotina da casa, olhar como tá o clima em casa, como tá a rotina, qual a rotina de sono dos pais, muito importante, tá? Porque às vezes os pais tendem a dormir mais tarde, mas querem que o bebê durma às 9 da noite, às 8 da noite. E às vezes não rola, porque o bebê, ele vai seguir também essa rotina. Uma coisa importante também é tanto, hoje em dia, os pais, desde o nascimento do bebê, mas também para bebês maiores, é a gente não expor tanto a telas o bebê. Televisão, celular, iPad. Eu sei que o iPad e o celular às vezes são uma salvação para as mães, porque, tipo, não tem o que acalmar o ser humaninho ali, a gente dá um videozinho da galinha pintadinha e acabou. Eu sei disso, gente, mas tentar controlar, tá? Porque isso também afeta no estado de alerta, no sono da criança. E isso também... à noite, né? Principalmente à noite. Exatamente, tá? Então,
alguma coisa que pode auxiliar tanto elas, eu acho, para dormir um pouco mais relaxada, mudar essa alimentação da noite para a mãe, ajuda elas a entrar num sono, uma qualidade aí de sono? Ajuda, exatamente, é isso que eu ia falar agora. A alimentação também tem influência, né? Então, assim, não consumir alimentos ricos em cafeína, não consumir muita Coca-Cola, muito café com cafeína, não consumir muitos chás que tenham cafeína, alimentos estimulantes também. Chocolate é um alimento extremamente estimulante, que eu sei que na parte da tarde e da noite, para a maioria das mulheres e dos homens também, que não é só nós, né? Eles também têm vontade, é de consumir alimentos mais energéticos, porque a nossa energia cai no final da tarde e no início da noite, e é por isso que a gente tem esse craving no final da tarde, às vezes, principalmente em lugar escuro, como aqui na Inglaterra, né? A comer alimentos mais energéticos, que deem mais energia. Isso é uma questão natural do ser humano, tá, gente? Isso é normal, é o nosso corpo que pede. Mas a gente, claro, tem o poder de controlar esse consumo, tá? Então, não consumir muito alimento estimulante à noite. Cigarro, se fuma, tentar parar, reduzir o máximo que pode, porque isso também pode ajudar, porque nicotina também é um estimulante. Então, são questões muito importantes. Então, cafeína, Coca-Cola, chás com cafeína, café, chocolate, tentar reduzir na parte da noite para quem amamenta, porque isso pode passar realmente aí hiperestimular o bebê a ficar acordado, tá? Antes de eu passar a pergunta da Jéssica aqui, vamos fazer a pergunta ao contrário agora. E para as mamães que durante o começo do dia ali, que não dormiu bem, que estão cansadas e precisam de uma ajuda da alimentação para manter elas um pouco mais desperta, mais ativa, com mais energia, o que elas poderiam comer de saudável, né? Para ajudar aí nessa energia durante o dia? Aí vem uma questão bem importante, né, que tem sido bem negligenciada hoje em dia, e eu acho que por essa questão de dietas da moda que a gente vive, né, então assim, um dia dieta low carb, outro dia dieta cetogênica, outro dia dieta... Não estou dizendo que essas dietas não beneficiem quem precisa, tá? Porque cada estratégia nutricional a gente aplica para cada paciente específico, então, para alguns pacientes a low carb é maravilhosa, para outros não, acabou. Mas alimentos com mais carboidratos integrais, o que eu estou me referindo? Um pão integral, um pão fermentado, fermentação natural integral, que mais? Batata doce, a própria batata branca, que também é um carboidrato complexo, as pessoas acham que batata branca é uma vilã, não, senhoras, tá? Ela é muito similar com a batata doce, o que muda são algumas vitaminas e minerais e fibras, tá? Elas são muito parecidas. Incluir carboidratos nessa dieta, por quê? Porque para funcionamento cerebral, é claro que carboidratos equilibradamente, né? Não é comer batata doce até morrer, né? Não. Mas assim, por quê? Porque a função cerebral, o nosso cérebro ele funciona à base de glicose. Ponto. Da onde vem a glicose? Do carboidrato. Não significa que eu precise comer uma barra, um saquinho de bala para ter essa energia. Não. Eu posso comer uma batata doce, eu posso comer um pão integral, de fermentação natural. Hoje em dia tem no mercado, gente, é super barato. Aqui em Londres, para nós, o acesso é maravilhoso, é baratinho, não é caro. Incluir frutas, incluir frutose, as substâncias das frutas nessa dieta, para dar mais energia, para dar mais pique. Então, assim, fazer uma dieta muito restrita e tá nesse momento de estresse, de não conseguir dormir, vai acabar com o cérebro de vocês, vai acabar com a energia de vocês. Então, fornecer nutrientes, fornecer carboidratos integrais, uma proteína, legumes, verduras, vai fazer com que o funcionamento do cérebro fique mais ativo, fique melhor, tá? Então, por quê? Porque nesse momento o cérebro está em estresse. A gente não quer gerar mais estresse nele ainda com uma dieta restrita em carboidrato, tá? Então, é isso. É um erro muito grande hoje em dia. Tem mãe que já sai, não tô julgando, mas assim, só para apontar alguns problemas que acontecem depois da gestação, né? Carol, tô em cetogênica a 1000 por hora aqui fazendo, mas tô me sentindo mal, não consigo, tô cansada, não tenho força para nada, mas claro, porque o teu corpo ele tá
sugando tudo que ele tem de energia para a produção de leite, para manutenção das funções vitais, e o que interessa está ficando para trás, que é o teu bem-estar, né? Então, assim, às vezes, aquela dieta não é para ti. E para descobrir isso, a gente precisa de uma análise detalhada, gente. Não adianta. Aí vem a nutricionista aqui falando que precisa ser atendido, mas precisa mesmo, né? Porque puerpério, gestação, tentante, tentante, gestante, puerpério, lactante, bebês, são fases da vida muito delicadas. Fases que a gente precisa dar muita atenção. Mas uma dica geral é incluir bons carboidratos nessa dieta, não cortar carboidrato, não achar que cortar carboidrato vai emagrecer, porque isso não é verdade. Dá para perder peso comendo carboidrato, tendo uma vida normal e sendo feliz com o que come. Dá para fazer isso. Prova viva disso são os meus pacientes, eles fazem isso e com sucesso, sabe? Então, assim, não precisa, gente. A gente não precisa se automartirizar para perder peso no pós-parto. A gente não precisa disso. A gente já tem essa ideia pré-concebida de que a gente precisa sofrer para emagrecer. E não é verdade, tá? Não é verdade. Isso é um mito e uma coisa que a mídia também impõe muito para nós. A gente acaba absorvendo, acaba tendo aquilo como, oh, meu Deus, eu preciso passar fome para emagrecer. Não é verdade. Tá? Eu digo para vocês por experiência própria, não é verdade. E principalmente quando é uma fase de adaptação a uma nova vida, né? Onde claro. a está tentando dar conta de tantas coisas diferentes, daí você colocar ainda mais uma dieta, né? Que exatamente. Vai oferecer para ela a energia que ela precisa, que vai ser estressante, né? Ela vai ter que se privar disso. E é um momento de tantas privações também, privação claro. de sono, né? Privação da vida que ela levava antes, essa mudança toda. É legal você falar isso, né? Que a dieta não tem que ser mais um fator estressor, né? Na sua vida nesse momento. Ele pode andar de mão dada com você para te ajudar nesse processo de ter um corpo saudável, que isso é muito mais importante do que esteticamente o corpo estar de uma maneira ou de outra, né? Então, primeiramente, pensando nisso como saudável, até é legal você ter falado essa questão do desempenho cerebral, né? E o quanto essas alimentações muitas vezes acabam auxiliando erradamente uma pessoa a entrar numa depressão, né? Num transtorno psicológico, que às vezes ela estava ali naquela linha entre o saudável e o transtorno, e aí a alimentação vem e realmente piora. Ladeira abaixo, né? Então, Exatamente. quanto isso é importante, não é uma dieta que você acha na internet que eu vou fazer porque eu preciso emagrecer, né? Por mais que a gente fale aqui para vocês que é importante buscar um profissional, né? E talvez para algumas pessoas isso pode parecer merchan, mas não é. É sério que a gente está falando. Infelizmente não é. Sim, infelizmente. A gente é único e a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Não vou pegar qualquer dieta que eu vejo por aí para emagrecer a qualquer custo. Se eu posso ter um profissional que vai olhar para mim, né, com carinho, nas minhas necessidades. Olha, nesse momento eu não consigo, a gente até estava falando, eu e a Carolina, eu não consigo parar a Coca-Cola nesse momento. Então vamos só reduzir, não precisa tirar, calma, a gente vai no processo juntos, né? Então isso é muito importante. Deixa eu só fazer as últimas duas perguntas, Carol, antes da gente terminar aqui. A primeira pergunta é da Jéssica falando: o diagnóstico de um bebê APLV é exclusivamente médico ou você considera que o trabalho dos nutricionistas auxilia nisso? É de ambos, tá? Por quê? A alergia à proteína do leite de vaca, né, que é isso que ela quis mencionar, ela é bem de difícil diagnóstico no início, tá? Da vida do bebê, mas tem vários sinais e sintomas que são derradeiros, né? Então, tanto se tu levar essa informação para um pediatra como para um nutricionista, ele vai saber. Principalmente quem trabalha com criança, que nem eu. Eu já tô acostumada, né? Mas os dois profissionais têm extrema importância. Por quê? Tá? O pediatra, ele vai cuidar das questões de saúde física do bebê, tá? E ele vai dar as orientações básicas. Mas depois, mais para o futuro, quando esse bebê começar a se alimentar, quando esse bebê, aí sim a nutrição entra com força total, tá? Eu diria que nos primeiros meses de vida, quando isso já nasce com o bebê, é o pediatra que vai dar o atendimento primário ali, o primeiro atendimento,
E dificilmente uma mãe vai procurar um nutricionista, talvez para ela mesma, para fazer uma dieta mais específica para ela, para poder auxiliar com a alergia à proteína do leite de vaca, do bebê. Mas, assim, também é um assunto bem polêmico, um assunto que tem bastante discussão na questão, na vida acadêmica. A gente fala muito da influência da dieta na alergia à proteína do leite de vaca, porque existem cientistas que já fizeram estudos que comprovam que não tem influência, tem cientistas que comprovam que tem influência, então fica esse embate entre as duas áreas, tá? O que a gente faz nesses casos? Quando existe uma dúvida aí do que tá bom, o que é verdade, o que não é. A gente vê a questão pessoal, individual de cada paciente. Como a vida dessa mãe, como estão os sintomas do bebê quando acontece, quando tu consome algum tipo de alimento rico em leite de vaca, enfim. Nesse momento, a nutricionista é importante para a mãe, mas depois, na introdução alimentar, a nutricionista vai ser muito importante na introdução alimentar desse bebê, tá? Por quê? Porque junto com a alergia da proteína do leite de vaca, podem vir outras alergias a proteínas, tá? Por quê? Porque a alergia existe a intolerância alimentar, que é a deficiência da produção de alguma enzima, tá? Exemplo, intolerância à lactose. Existe a alergia alimentar, que é a reação imunológica exacerbada a uma proteína. Sempre é uma proteína, tá? Sempre é. Então, proteína do leite de vaca, proteína da carne, proteína da soja, proteína do ovo, proteína... Então, pode ser várias coisas. Essa criança, ela pode apresentar mais alergias. E é por isso que um nutricionista, fazendo esse acompanhamento e fazendo um sistema de introdução alimentar bem planejado, vai fazer com que a gente identifique isso imediatamente ou saiba como agir naquele momento, tá? Então, é bem importante. Falar um é menos importante que o outro é impossível, porque os dois são muito importantes, tá? A Carol fala aqui que, na verdade, a dúvida dela era essa, da dieta da mãe influenciando aí no apetite do bebê, tá? Do bebê. Porque o que ela escuta muito é o corta logo tudo, a mãe, né? Corta tudo que é o leite da vaca aí na dieta da mãe. Então, não concordo com isso, tá? Por quê? Porque é justamente por esse embate entre as evidências que mostram que a dieta tem influência direta e outras que mostram que não tem influência nenhuma. Então, a gente não tem uma comprovação científica clara a respeito disso ainda. O que a gente faz quando acontece isso? A gente faz uma análise muito detalhada da vida da mãe, do consumo da mãe, o que a gente pode utilizar nessa dieta, como a gente pode colocar isso na dieta estrategicamente para não causar os sintomas do bebê, tá? Porque muitas vezes cortando também totalmente, o que acontece? O sistema imunológico do bebê e da mãe se desacostumam com aquela substância. E aí eles não reagem mais. E a gente sabe que a nossa imunidade, ela reage quando ela é exposta a algum agressor ou alguma substância. Então, é isso que a gente faz. A gente tenta jogar isso que eu particularmente faço. Eu tento utilizar esse sistema de não excluir totalmente, mas também não o fornecer todo dia, tá? É isso que eu faço. Legal. E a última pergunta é da Ana Paula. Ela pergunta assim, Carol, quando estamos amamentando, podemos tomar energéticos? Nem pensar. Nem que a vaca tussa, tá? A subir e cante o hino nacional. Vocês não façam isso. Não tomem energético. Por quê? Porque, assim, o energético, ele é uma bebida extremamente industrializada, com muito conservante, com muito corante, com muitas substâncias que nem pensar, tá? Olha, se eu for comparar a Coca-Cola com o energético, a Coca-Cola tá de 10 a 0, tá? E olha que vocês sabem que nutricionista odeia Coca-Cola, tá? Então, assim, ó, não faça isso, porque a taurina é uma substância presente no energético. A taurina é um estimulante. A taurina vai chegar no bebê, tá? E a taurina, ela não é eliminada com facilidade pela via renal e pelo corpo. Então, o que isso significa? Que isso fica acumulado no corpo. Tudo que fica acumulado no corpo tem um malefício a longo prazo, tá?
Energético. O que eu não indico nem na gestação, nem na amamentação, por questões de segurança, tá? Alimentos crus, feitos sem muita procedência. Não sushi, porque tem sushi que é muito mais limpo que muita comida, não quer dizer nada. Mas alimento muito cru, carpaccio, peixe cru, alimentos muito crus sem que a gente coma na rua, tá? Alimentos crus, aditivos alimentares, salsichas, linguiças, são nitrato e nitrito lá, ó, tá? Salsicha, linguiça, caldo quinoa, enfim, tem um monte de alimentos embutidos e que contenham carne e conservantes, tá? Eu não indico queijos também que sejam de procedência duvidosa e que não sejam tão curados. O que é um queijo curado? É o queijo duro. Diferença. O que é um queijo que não é de boa procedência e que não é pasteurizado, que não é... É o queijo mais branquinho, é aquele queijo, às vezes é um queijo mais feito em casa, é um queijo sem muito cuidado higiênico, isso aí eu não gosto que coma, tá? E o queijo curado é o quê? É o cheddar, é o parmesão, são os queijos duros, queijos mais velhos, tá? Esses queijos são de maior segurança para consumo, tá? Então, esses alimentos que eu mencionei, estimulantes, tá? Que entra aí o energético, entra Coca-Cola, entra café em excesso, não recomendo, porque tudo isso vai pode afetar no desenvolvimento do bebê, ou pode dar uma intolerância, pode dar me fugiu a palavra, pode causar alguma infecção bacteriana no intestino, tá? Então, por isso que é muito importante, porque se causa essa infecção bacteriana, a mãe vai ficar incapacitada de cuidar do bebê, ou a gestante vai ficar com sérios problemas, como diarreia, vômitos, enfim. Então, esses alimentos eu cuido muito quando o paciente consome. Ovo cru também é um exemplo. Entra os energéticos, de jeito nenhum energético. Energético é muito forte, é muito cheio de conservante. Energético não dá nem para quem não tá grávida, nem para ninguém. Eu não recomendo para ninguém, não gosto. Tá, então não é bacana. Que elas podem comer que vai dar aquele boost de energia, então diferente para vamos trocar esse energético. Boost de energia, o carboidrato. E outro boost de energia que vai ser bacana é ter um momento quando o pai estiver em casa, quando alguém estiver ajudando a cuidar, onde se possa fazer um momento para si, tomar um banho quente, nem que seja 10 minutinhos, 5 minutinhos. Sim. Tomar um banho quente, passar um creme no corpo, um autocuidado que vocês façam com vocês. Na alimentação, se esse momento é na alimentação, fazer um prato, sentar e praticar o mindful eating, que é o comer com atenção plena no teu alimento, com calma, saboreando aquele alimento. Aquela batata doce que a Carol falou, aquela batata branca assada que a Carol falou, um prato de macarrão que seja integral, um macarrão gostoso com molho feito em casa. Saboreie esse alimento, tá? Isso vai trazer uma sensação de autocuidado, vai dar mais energia, vai dar mais força para lidar com o dia a dia. E o carboidrato, proteína, lipídio, todos os alimentos equilibradamente, tá? É isso aí. Perfeito, gente. Eu já tô saindo daqui feliz que a batata branca posso comer. Vou gravar essa para falar pro meu marido. Mas, Carolina, muito obrigada. Eu acho que a gente sai aqui muito mais enriquecido do que a gente entrou. Que bom. Fantástico estar aqui com você. Para as mamães que tenham dúvida, segue lá a Carolina no Instagram, porque os posts dela, meu Deus, é um melhor que o outro, né? Mais informações. É muito legal, eu acho, do seu Instagram também, porque desmistifica muita coisa, né? Porque a gente vê tanta coisa na internet e tem muito post que esclarece assim, será que realmente é tudo isso que estão falando? E a Carolina aborda muito o que está aí na mídia para tirar essas dúvidas de vocês. Claro. Então, segue lá no Instagram e se precisarem de algum auxílio. Nutricionista em Londres, bem fácil, né? O Instagram. Não tem como errar, né? Não tem como errar, né? E eu mando para vocês também lá no nosso... Eu que agradeço você. Foi muito legal, as perguntas foram muito legais, inteligentes. Foi muito bacana poder esclarecer algumas coisas, né? Que são do dia a dia e a gente está aí para isso. Se tiver dúvida, é só me chamar, gente. Eu sempre respondo, assim, eu procuro responder todo mundo.
e da maneira mais adequada possível. Às vezes a gente não consegue ajudar, mas às vezes a gente consegue, então Sim, a gente está se sempre à precisar. disposição. Como você falou, né, elas sabem que as nossas portas estão sempre abertas, é essa É, o intuito de ser tribo, né. Eu falo é, para elas: "Não sofram sozinhas, se for para sofrer, né, dá a mão para um profissional para te claro, ajudar nesse processo, vocês não estão sozinhas", e é por isso que nós somos tribo hoje, né, para fortalecer exatamente. umas às outras, e eu espero que, a gente se encontre, né, todo mundo presencialmente um dia aí, a tribo Ah, se vê, né, a vou gente adorar, vou amar, com vai ser certeza. super legal ter todas vocês num lugar, a gente trocando abraços depois que esse vírus for embora. Isso, se Deus quiser, se Deus quiser. Mas, gente, então muito obrigada, espero que vocês tenham um ótimo sábado. Obrigada, Carolina, mais uma vez por estar Imagina, imagina. Que e a agradeço. e a gente vai se falando, não esqueçam de seguir a Carolina lá no Instagram, tá bom? Se você se interessa por esse conteúdo, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Isso ajudará a fortalecer ainda mais a nossa tribo. Links na descrição.